Está falando? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho à tribuna esta tarde para chamar a atenção de todos. Particularmente queria me dirigir àqueles colegas senadores que têm feito uma certa militância em direção ao Supremo Tribunal Federal por discordarem de decisões que estão sendo tomadas por aquela corte. E eu venho aqui para chamar a atenção sobre o livro recém-publicado, pelo menos na web, do ex-procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot. A publicação já impressionou a todos com o episódio relatado por ele de que se dirigiu ao Supremo Tribunal Federal com uma arma para matar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e depois se suicidar, porque entendia que o ministro Gilmar Mendes teria ofendido a filha do procurador-geral, que advogava para duas empresas investigadas pela Lava Jato, cuja condução maior era exatamente do procurador-geral. Mas, senhor presidente, impressionante, assustador, o capítulo 15 desse livro, cujo título é O Objeto de Desejo chamado Lula. Nesse capítulo, o doutor Rodrigo Janot revela que efetivamente foi procurado pela equipe da Lava Jato e dá aqui as datas, eu não vou esticar porque Vossa Excelência quer começar a ordem do dia, mas palavras do doutor Rodrigo Janot, as piadas. Eles queriam que eu denunciasse imediatamente o ex-presidente Lula por organização criminosa, nem que para isso tivesse que deixar em segundo plano outras denúncias em estágio mais avançado. E segue o doutor Rodrigo Janot, aspas, precisamos que você inverta a ordem das denúncias e coloque a do PT primeiro, disse Delanhol logo no início da reunião. O ex-procurador relata que rechaçou o pedido, aspas, não, eu não vou inverter, vou seguir o meu critério, a que estiver mais evoluída vai na frente. Não tem razão para eu mudar essa ordem. Por que eu deveria fazê-lo? Respondi. Na reunião ocorrida em Brasília, o procurador Januário Paludo diz que Janot teria que denunciar o PT e Lula se não tomasse tal decisão. Reparem bem os senhores senadores. É porque depois o Supremo Tribunal eventualmente vem a modificar o curso da história baseado em tantas revelações que foram feitas, é só para dizer que a Corte tem que decidir independente de puxar para um lado ou para o outro. Mas diz ele, se não tomar tal decisão, a denúncia apresentada pela Força Tarefa contra o ex-presidente por corrupção passiva e lavagem de dinheiro ficaria a descoberto. Aspas. Pela lei, a acusação por lavagem depende de um crime antecedente, no caso, organização criminosa, fecha aspas, conta o doutor Rodrigo Janot. Aspas de novo, ou seja, eu teria que acusar o ex-presidente e outros políticos do PT com foro no Supremo Tribunal Federal em Brasília para dar lastro à denúncia apresentada por eles ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Isso era o que daria base jurídica para o crime de lavagem de dinheiro imputado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o relato do doutor Rodrigo Janot no livro Nada Menos do que Tudo. Rodrigo Janot conta ainda, aspas, ora, e o que o Delanhol fez, sem qualquer consulta prévia a mim ou a minha equipe, acusou Lula de lavar dinheiro desviado de uma organização criminosa por ele chefiado. Lula era o grande general,
o comandante máximo da organização criminosa. Como o procurador dizia na entrevista coletiva convocada para explicar diante de um PowerPoint, o famoso PowerPoint mentiroso, contra o ex-presidente. No PowerPoint, tudo convergia para Lula, que seria chefe da dita organização criminosa formada por deputados, senadores e outros políticos com fórum no Supremo Tribunal. Em 15 de setembro, Delanhol deu a famosa coletiva em que não apresentou provas, mas externava as suas convicções. Provas são pedaços da realidade que geram convicção sobre um determinado fato ou hipótese. E por aí segue o ex-procurador-geral até concluir, primeiro, que Delanhol quase que exigia: se você não fizer a denúncia, a gente perde a lavagem. Aspeado pelo doutor Rodrigo Janot. Esse é o processo que encarcera o ex-presidente da República há mais de um ano no Paraná, e que ele, do alto da sua dignidade, se nega a negociar, aceitando uma eventual progressão de pena com a tornozeleira, até que alguma decisão superior anule, cancele ou afirme da sua inocência. Ao final, o ex-procurador Janot escreve, aspas, eu não vou fazer isso. Você está querendo interferir no nosso trabalho. Eu não quero interferir no trabalho de vocês. Ao que parece, vocês, a equipe de Delanhol, é que querem interferir no meu. Vejam agora esse último trecho. Quando houve o compartilhamento da prova, ou seja, que o doutor Rodrigo Janot, como procurador, compartilhou com a Força-Tarefa, repito, quando houve o compartilhamento da prova, o ministro Teori excluiu expressamente a possibilidade de vocês investigarem e denunciarem o Lula por crime de organização criminosa, que seguia no Supremo. E vocês fizeram isso. Vocês desobedeceram a ordem do ministro e colocaram como crime precedente a dita organização criminosa. Eu não tenho o que fazer com isso. Senhor presidente, a cada dia que se passa, sejam pelas revelações da Intercept, sejam agora pelas revelações do livro do doutor Rodrigo Janot, sobram elementos para que a gente possa afirmar sem medo de errar. E não estou aqui dizendo que o ex-presidente está acima da lei. Estou apenas dizendo que sobram elementos que caracterizam o processo que o condenou a um processo de perseguição política, a um processo de um grupo que tinha um projeto de poder para esse país e que continua atuando. Espero eu que os ministros do Supremo Tribunal Federal, tantas vezes aqui nessa casa questionados por suas decisões, agora tenham a tranquilidade, repito, com a sobra de evidências, de cancelar todo aquele processo e declarar aquilo que a alma do ex-presidente Lula aguarda: a decretação da sua inocência por ter sido condenado em um processo eivado de vícios e de erros. Muito obrigado, senhor presidente.